Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o teletrabalho. Meu nome é Luciana, eu sou sócia diretora, responsável pelo departamento pessoal aqui da Astec Contabilidade. No vídeo anterior eu falei sobre o cargo de gerente, aqueles que exercem o cargo de confiança, e estão dispensados do controle de jornada, eles não precisam anotar ponto, consequentemente não têm direito às horas extras. Há essa previsão lá no artigo 62 da CLT. Inclusive, quem não assistiu esse vídeo, vou deixar linkado abaixo e vocês podem conferir. Dentre essas hipóteses de exclusão do controle de jornada, que são exceções, previstos no artigo 62 da CLT, além do cargo de gerente, a gente tem também o empregado que faz o serviço externo, aquele que é incompatível com o controle de jornada, e temos o trabalhador contratado no regime de teletrabalho. Essa modalidade veio através da reforma trabalhista regulamentar. Na verdade, já existia essa previsão na CLT, mas não estava devidamente regulamentado, então gerava muita dúvida. E com a legislação da reforma trabalhista, foi criado um capítulo inteiro, o artigo 75 da CLT, veio tratando dessa forma de contrato de trabalho. O teletrabalho, ele acontece quando a prestação de serviços ocorre predominantemente fora das dependências da empresa. Pode ser na residência do empregado ou em outro local que ele determinar. Predominantemente porque se o empregado precisar ir até a empresa, levar algum trabalho, pegar algum trabalho, participar de algum treinamento, enfim, a ida dele até a empresa não descaracteriza o regime de contrato por teletrabalho. Uma outra questão que o legislador fez questão de determinar na reforma trabalhista é que não se trata de um serviço externo, não se confunde com serviço externo, porque esse regime de trabalho do teletrabalho, ele pode ser executado dentro da empresa, não tem problema nenhum, mas por um acordo entre as partes ficou determinado que ele seria executado fora do local da empresa. Interessante porque às vezes a empresa não tem um espaço adequado, ela pode ter feito um novo contrato de trabalho com algum cliente, precisou fazer novas contratações e ela não tem um espaço físico para colocar esses empregados. E se esse tipo de trabalho ele consegue exercer fora das dependências da empresa, é interessante, é uma economia que a empresa faz de não precisar de aumentar o seu espaço físico, colocar novas estações de trabalho, enfim. Mas não se trata de serviço externo. O serviço externo é aquele que, pela sua própria natureza, ele tem que ser feito externamente. Um exemplo é o vendedor externo. Como o nome diz, ele faz vendas externamente. Então, ele viaja, ele visita clientes e, pela sua própria natureza, não tem como ele executar aquele trabalho ali dentro da empresa. Mas não se trata do teletrabalho, ok? Essa condição do teletrabalho, ele deve vir expressamente no contrato, não pode ser contratado de forma verbal, deve estar expresso. Uma outra situação interessante é que o empregador pode alterar os contratos de empregados que já estão trabalhando num regime de trabalho presencial para o teletrabalho. Pode, desde que haja um mútuo consentimento, o empregado tem que estar de acordo. Então, se houver esse mútuo consentimento, basta um aditivo de contrato e esse contrato passa a ser de presencial para o teletrabalho. E outra condição que a legislação trouxe é que o empregador pode, aí de forma unilateral, sem precisar da anuência do empregado, reverter esse contrato. Então, se não é mais interessante que esse contrato seja feito fora das dependências da empresa, o empregador pode exigir que esse empregado retorne e que esse trabalho seja feito presencial. Para isso, ele precisa de conceder um prazo de pelo menos 15 dias, que é para o empregado se adequar novamente, ou até, se ele nunca trabalhou presencial, para ele se organizar
para trabalhar de forma presencial. A respeito dos equipamentos que o empregado vai precisar para executar esse trabalho fora das dependências da empresa, o legislador determinou que isso será objeto de acordo entre as partes. Então, se o empregado tem um computador que ele acha que é o suficiente para, por exemplo, ele exercer esse trabalho na sua casa, ele pode combinar com o empregador: eu vou usar o meu computador, tranquilo, coloca isso em contrato de trabalho. A internet que ele tem já não é legal, ele precisa de uma internet mais potente para fazer um acesso remoto, por exemplo. Então ele pode combinar com o empregador que esse reembolso da internet será feito pela empresa. Enfim, o que eles acordarem, se estiver estabelecido em contrato, está tudo resolvido. Essa questão é um pouco polêmica, porque existe um princípio no direito do trabalho, que é o princípio da alteridade, que diz que o risco da atividade é da empresa, que a empresa não pode repassar esse risco para o seu empregado. Então é uma questão um pouco polêmica, mas a legislação é clara, diz que basta estar no contrato e está tudo resolvido. Outra questão que o empregador precisa, também está previsto na lei, é orientar, instruir esse empregado para que ele siga as normas de segurança para a execução do trabalho. Então, o empregador vai lá, por exemplo, explicar sobre a ergonomia, como ele deve sentar na cadeira, postura, altura do monitor. Ele vai passar todas as instruções de forma expressa e ostensiva, né? O empregado, inclusive, ele tem que assinar um termo de responsabilidade que ele se compromete a seguir essas instruções, porque o empregador não vai conseguir fiscalizar a forma que esse trabalho está sendo executado. Então, a obrigação do empregador é orientar, instruir, e o empregado se compromete. Agora, se lá na casa dele ele vai, sei lá, fazer esse trabalho na cama, no sofá, aí é problema dele, mas enfim, o empregador tem que orientá-lo da maneira correta que o trabalho tem que ser executado. Lá no começo do vídeo, eu falei que essa é uma das exceções ao controle de jornada, que o empregado está dispensado. Não precisa marcar ponto, porque o empregador não tem nem como fiscalizar, né, que horas que ele está fazendo esse trabalho. Então, ele também não tem direito às horas extras. Mas, se o empregador determinar um horário para que ele preste esses serviços, então aí sim ele vai estar sujeito ao controle de jornada. Então, no contrato de trabalho ficou estabelecido que ele tem que ficar à disposição, por exemplo, das 8 ao meio-dia. Ele tem que estar logado para fazer um atendimento a algum cliente ou para estar disponível para o empregador. Então, se ele se obriga, está subordinado no contrato a estar disponível nesse horário, por exemplo, então ele vai ter que fazer o controle de jornada, e se ultrapassar a carga horária estabelecida no contrato, ele terá direito às horas extras, tá? Então, só não tem direito quando não há esse tipo de subordinação do horário de trabalho. Então, aí um exemplo, o empregado vai fazer uma revisão de texto, uma tradução. Isso ele pode fazer à noite, de manhã, de madrugada. O empregador só vai cobrá-lo do resultado no prazo estabelecido no contrato, mas a hora que ele fez não importa, né? Então aí é um tipo de trabalho que não está sujeito ao controle de jornada. Fora isso, é um empregado como outro qualquer, ele tem direito ao registro, obviamente, 13º, férias, FGTS, todos os direitos como qualquer outro empregado, ok? Pessoal, se surgir alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e a gente irá responder. Até a próxima!